Boa tarde a todos. Já estamos ao vivo no nosso Pré-Conamate 2022, evento da Amatra 5, que tem um caráter preparatório para o CONAMAT, né, o Congresso Nacional de Magistrados Trabalhistas, que ocorrerá em Pernambuco, Porto de Galinhas, entre os dias 27 e 30 de abril. Então, nosso evento hoje é um evento preparatório para ouvirmos as exposições de três grandes juristas, colegas juízes, né, que explanarão sobre as linhas temáticas do CONAMAT, e em seguida, apenas para os associados da Matra 5, nós teremos uma plenária para a discussão das nossas teses, né? Esse evento agora é transmitido pelo YouTube e assim o será até a finalização das exposições, né? Temos um regramento próprio, as teses foram encaminhadas pelos associados da Matra 5 e foram todas admitidas pela comissão científica e encontram-se ajustadas aos três eixos teóricos do evento nacional, né? Os desafios do direito do trabalho contemporâneo, o trabalho da magistratura e a justiça do trabalho de hoje e de amanhã. Antes de passar para a exposição e ainda na abertura deste evento, eu vou chamar para a fala, ao tempo em que agradeço o aceite do convite, o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, o nosso colega Luiz Antônio Colucci, que fará uma saudação inicial a todos os participantes, tanto aqui nesse ambiente, né, do Zoom mais restrito, quanto para todo o público externo que nos assiste pelo YouTube. Presidente Colucci, a palavra está contigo. Presidente Guilherme Ludwig, os nossos ilustres palestrantes convidados, a Gabriela, o Sandro, o Barberino, a ex-presidente Cecília, e agora a minha tela aqui ficou pequena, aparece o Luiz, enfim, a todos, a Andréia Mariani também está participando, enfim, a todos os que já estão aqui na sala do Zoom e aos que também estão assistindo pelo canal da Matra 5 do YouTube. Uma saudação especial, um cumprimento especial, carinhoso a todos vocês. Eu quero cumprimentar a Matra 5, né, por já estar organizando e fazendo o seu pré-Conamate. Essas discussões regionais nas nossas associações é extremamente relevante, porque acaba por fortalecer as teses, né? Eu vou pedir, não tenho a necessidade aqui de falar do tema, né? A Justiça do Trabalho e Proteção Social, Contemporaneidade e Futuro, e as comissões, Desafio do Direito do Trabalho Contemporâneo, o trabalho da magistratura, tão importante nesse momento, sempre importante na nossa carreira, e a Justiça do Trabalho de hoje e de amanhã, porque os convidados farão as devidas reflexões com todos os colegas baianos e as colegas baianas aí da Matra 5. Eu queria reforçar efetivamente esse convite para que vocês possam ir ao CONAMAT. As inscrições ainda vão até 4 de abril. Tem a questão do hotel do evento, né, que precisa... O prazo era ontem, estou tentando ver se consigo prorrogar mais uns dias, né, a reserva desses hotéis, desses apartamentos, mas dizer a vocês, e vocês acompanharam isso com muita passo a passo, a nossa luta para realizar o CONAMAT. Porque o CONAMAT é bem mais do que cumprir uma atividade estatutária. O Estatuto determina que a cada 2 anos seja realizado o Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. E, de fato, em 2020, nós não conseguimos fazer
2020, 2021, né? E aí nós fomos trazendo e chegou ao momento que agora nós vamos realizar de 27 a 30 de abril. E o tema central é muito interessante, os temas das comissões são também muito relevantes, né? E são dessas teses, dessas deliberações que tomaremos no sábado, a iniciar de manhã, por volta das 10 horas, e até encerrar a Assembleia, essas decisões é que vão nortear a nossa atuação dessa gestão, que já se aproxima da metade, agora em maio, da futura gestão e das futuras gestões que virão. Por isso, esse convite carinhoso, né, especial a todos, e o pedido que realmente possam estar com a gente, né? Os palestrantes, os temas, a abertura, a festa de encerramento, as demais atividades, tudo está sendo muito bem pensado, planejado, organizado e com a necessária segurança, né? Pelo menos dentro dos nossos ambientes, né? A gente aqui em Brasília já está vivendo uma situação mista, porque aqui já foi abolida a máscara, né? Ontem prestigiamos aí a posse da OAB, do Conselho Federal da OAB. Olha, um número expressivo de pessoas, todo mundo sem máscara, e nós chegamos de máscara, ficamos ali meio fora. Agora de manhã, lá no Supremo, onde nós lançamos às 11 horas, entre 11 e 12 horas, né, essa campanha de aproximação do Poder Judiciário com a sociedade, né? Essa campanha da Turma da Mônica e o Poder Judiciário. Peço também que vocês, se puderem, né, que divulguem, que distribuam as cartilhas físicas, distribuam os links, enfim, um trabalho realmente relevante com a participação das 3 associações nacionais de magistrados e o Supremo Tribunal Federal. Tá bom, meu presidente Guilherme? Então, sintam-se todos abraçados, acolhidos pela ANAMATRA, como estão sendo acolhidos pela Matra 5, pelo presidente Guilherme, pela vice Manuela, enfim. Aproveitem muito essa tarde, que eu tenho certeza será muito riquíssima. Tá bem, presidente Guilherme? Um grande abraço. Muito obrigado, presidente Colucci, pela deferência, né, por ter aceitado estar aqui conosco, e todos nós desejamos aqui boa sorte na missão, aí, na atuação junto à presidência da ANAMATRA e nas missões do dia a dia, tais como esta que se avizinha agora, tá ok? Muito obrigado. Tchau, gente, um grande abraço. E dando continuidade ao nosso evento, aqui nesta tarde, novamente saudando a todas e todos que estão aqui nos assistindo pelo Zoom e pelo YouTube, eu vou passar para a segunda etapa, né, que é exatamente a parte das exposições dos juristas que convidamos para expor sobre os temas centrais do evento, né, que estão aqui. E eu vou fazer a doutora Gabriela Lenz de Lacerda, o doutor Sandro Namias Melo e o doutor Marcos Barberino. Na medida em que as exposições forem sendo realizadas, eu vou fazer uma apresentação de cada um deles. Seguindo a ordem dos eixos temáticos, eu vou passar, então, a palavra agora para o nosso primeiro expositor, o doutor Marcos Menezes Barberino Mendes, que vai tratar sobre os desafios do direito do trabalho contemporâneo. O doutor Marcos, ele é mestre em Economia do Trabalho pela Unicamp, ele é juiz titular da Vara do Trabalho de São Roque, em São Paulo, desde 2014, embora empossado no TRT5 em 95. Ele é um juiz que atua no TRT de Campinas, baiano,
né? E é professor associado, é Jude 15, e é o atual também diretor de formação e cultura da Anamatra, justamente a pasta responsável pela realização, né, juntamente com eventos do nosso CONAMAT. Então, sem mais delongas, para dar seguimento ao evento, eu passo a palavra ao nosso colega querido Marcos Barberino. Obrigado, presidente Guilherme Ludwig. É sempre um prazer, né, voltar a falar com os baianos. Eu ia dizer estar na Bahia, mas infelizmente ainda não é possível, né, o encontro pessoal e fraterno entre todos nós. Eu gostaria realmente de dizer como eu fico emocionado de poder falar com os meus colegas do meu tribunal de origem, né, e vejo aqui amigos queridos com quem eu tive alguma trajetória na jurisdição, e outros com quem não tive o prazer de atuar, mas tenho certeza que eu comungo das boas tradições do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Aliás, antes de falar um pouco da minha exposição, eu queria dizer a vocês que boa parte do que eu sou como cidadão eu devo à Justiça do Trabalho, não é? E que é bom a gente fazer esse tributo institucional a uma instituição que me ajudou a formar como jurista, que acho que não sou, né? E que também me permitiu frequentar a academia, me desenvolver do ponto de vista do conhecimento e ter a oportunidade, inclusive por várias razões institucionais, de percorrer o Brasil, de conhecer um pouco mais o nosso país. Eu vou tomar uma certa liberdade ao falar do tema, porque eu não começarei a falar exatamente sobre aspectos jurídicos, perdão, de quais são os desafios que tem o direito do trabalho contemporâneo. Eu vou usar, talvez, o que aqui a gente chamaria de metalinguagem para, talvez, traduzir o que eu penso, quais sejam os nossos desafios. E eu queria, exatamente porque não estou falando uma linguagem técnica e jurídica, eu queria salientar que o grande conceito de justiça que me cerca hoje não vem dos juristas. Eu aprendi lendo O Mal-Estar na Civilização, um dos grandes textos, um dos textos seminais de Sigmund Freud. Quando Freud descreve, né, o estado de violência e depois descreve a formação da vontade da maioria, e que essa vontade da maioria só pode ser civilizatória se ela é formada sobre um grande eixo de pertencimento. E esse eixo é o tratamento justo dos seres humanos. Tá? Parece estranho que um homem tão obcecado com a energia erótica, né, tivesse discorrendo sobre o tema da justiça. Mas Eros também há de ser um deus da justiça, tal qual Têmis. E digo isso porque, se nós olharmos para o que é o direito do trabalho e para o que é a sua estrutura de sustentação, no caso da cultura brasileira, da trajetória brasileira, que é a justiça do trabalho, a gente não pode perder de vista de que a jurisdição contemporânea é uma jurisdição que, sim, há por trás dela a ideia de segurança, mas há fundamentalmente por trás dela a ideia de justiça e igualdade. O direito do trabalho e a sua estrutura de sustentação político-jurídica, que é o poder judiciário trabalhista, no caso da sociedade brasileira, é um direito instrumental, e esta justiça tem esse dever de fazer valer uma regra de eticidade, sem dúvida, de igualdade, mas que é uma regra, um conjunto de regras instrumentais. E digo isso porque, quando escrevi a minha dissertação de mestrado, eu fiz uns recortes metodológicos que têm uma característica muito institucional, que trata do desenvolvimento da justiça do trabalho e do direito do trabalho no Brasil. Mas hoje eu me permitiria fazer um outro recorte, para que a gente compreenda quais são os desafios que estão postos para o direito do trabalho contemporâneo e para a sociedade contemporânea. A gente precisa olhar no seu nascedouro como é que a moderna regulação do trabalho do Brasil e o poder judiciário do trabalho surgiu no Brasil. Então, se a gente olhar para um único artigo da CLT, na sua versão originária,
o artigo 7º, nós vamos perceber que o direito do trabalho do Brasil ele nasce como um instrumento de modernização das sociedades urbanas, mas ainda assim ele nasce a partir de uma certa mácula de desigualdade, que é um pouco o pacto que envolve o pacto político e, portanto, contratual da sociedade, que envolveria exatamente a nossa trajetória. Vejam lá que o artigo 7º, de um modo muito incisivo, exclui da incidência da CLT as relações de trabalho doméstica, as relações de trabalho rural e as relações de trabalho que envolviam o estamento do serviço público, os funcionários públicos, onde eu sou capaz de extrair daí a trajetória da desigualdade e da discriminação da sociedade brasileira. O trabalho doméstico era um trabalho hegemonicamente feminino, continua sendo um trabalho hegemonicamente feminino, e um trabalho feminino e negro. Já o trabalho rural, era um trabalho que envolvia basicamente a população remanescente de negros e de pardos na sociedade brasileira, que não haviam ainda migrado para as sociedades urbanas, até porque estamos falando de um texto de 1940, né? A sociedade brasileira ali era uma sociedade eminentemente urbana. Mais de 70% dos brasileiros estavam morando em propriedades rurais ou entre municípios, né, e vilas que a legislação à época considerava uma área rural. É exatamente o processo de modernização do qual a CLT é caudatária que vai levar a migração dessa população para os centros urbanos, inicialmente as 5 grandes regiões metropolitanas, se é que podemos dizer que a velha São Salvador era já uma região metropolitana, mas era, assim, um dos centros dinâmicos do Brasil. Então, o centro das 5 regiões originárias da Justiça do Trabalho, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador. Eram as 5 regiões originárias da Justiça do Trabalho, os 5 eixos dinâmicos do processo de urbanização e da industrialização do país. E, por fim, os servidores públicos, que não precisavam da CLT e continuam sem precisar como regra, porque os seus regimes jurídicos são regimes mais vantajosos, né, tanto do ponto de vista da segurança econômica, né, lembramos que, como regra, os servidores públicos são estáveis, e isso, para qualquer pessoa que não seja proprietária do meio de produção, representa uma grande conquista, né, do ponto de vista do bem-estar e do pertencimento social. Então, se olharmos na origem, e se olharmos ao longo aí de pelo menos 30 anos, essa desigualdade se mantém, e em 1970 você incrementa na proteção trabalhista, ainda que de modo contido e restrito, os trabalhadores rurais e as domésticas com regulamentos específicos, né, e de autocontenção, né? Ou seja, mais uma vez, a marca da desigualdade é a marca da regulação. A regulação, sim, ela é inclusiva. Não se trata de negar esse movimento regulatório e o movimento da própria sociedade brasileira, mas ela é inclusiva dentro dessa marca da desigualdade. E, por fim, eu cometeria a vocês um outro corte metodológico, que seria os anos 1990 e em diante, porque aí estaríamos já sobre a influência do texto constitucional, e aí sim, né, na busca perene e permanente de reduzir a desigualdade. Esse é o nosso compromisso de futuro, né? Se vocês quiserem uma evocação jurídica, podemos usar aqui as máximas de Garapon, né? E temos, então, o dever de sermos os guardiões da promessa de que o país vai migrar para um desenvolvimento econômico-social baseado na busca ou da redução das desigualdades, né? E da eliminação dos preconceitos basais da sociedade. Do ponto de vista político, eu acho que a minha geração meio que cumpriu um pouco este compromisso, né? As ações civis públicas, as ações individuais voltando à proteção da personalidade humana, cresceu, né, digamos assim, no eixo simbólico das nossas ações institucionais, mas elas, né, ainda não foram capazes, naturalmente, porque não é este o papel do Poder Judiciário,
de debelar, né, a desigualdade econômica, a desigualdade entre raças, a desigualdade entre gênero. Então, esses assuntos continuam, me parece, na agenda do dia de um poder judiciário, de um direito do trabalho do futuro. Só que agora, com novas nuances, e aí eu queria salientar para vocês alguns aspectos fundamentais de como eu penso hoje que devemos buscar novos conceitos, inclusive, para tratar do trabalho. Não quero aqui negar a importância, aliás, seria, em verdade, cometer um verdadeiro suicídio intelectual, não é? Negar a importância da relação de emprego, porque José Martins Catarino talvez tenha sido hegemônica dentro de uma sociedade capitalista, que é o contrato de emprego, relações de trabalho. Mas é necessário pensar o seguinte: agora há uma crise da relação empregatícia, para lembrar dois hoje, e diria eu, mais gente trabalhando submetido à relação de trabalho clássica, não só no Brasil, mas no globo, né, por dois movimentos fundamentais. Um é o movimento da trajetória da luta constante das mulheres. Se as mulheres vão se integrando no mercado de trabalho, né, com mais incidência no Ocidente, mas também, né, no Extremo Oriente, né, isso implica dizer que a força de trabalho à disposição do capital ampliou-se significativamente nos últimos 50 anos. De onde eu posso dizer, se há mais gente trabalhando, submetida a uma relação de trabalho que, no caso de José Martins Catarino, não tenho dúvida que ele conceituaria como uma relação de trabalho, uma relação empregatícia. Mas, além disso, há um outro movimento que é de geopolítico e geoeconômico. É o fato de que as relações sociais próprias do capitalismo se ampliaram brutalmente nos últimos 20 anos, né? Basta dizer, além da colossal inclusão da China como uma das maiores economias do mundo, além disso, da reconversão dos países do antigo bloco socialista a economias de mercado, né, com maior ou menor imperfeição. E, além disso, a inclusão da África como área de incidência e de disputa, inclusive, do capitalismo brasileiro para ter influência nesse continente, isso tudo fez ampliar, né, o mercado de trabalho de um modo geral, que, nesse caso, passou a ser um mercado de trabalho global. Então, as estatísticas mostram que há mais gente trabalhando no mundo e trabalhando de modo subordinado. Mas, a despeito disso, eu também posso afirmar que, pelo menos nos últimos 10 anos, esse trabalho é mais precário. E esse também é um outro desafio do direito do trabalho contemporâneo. Como, né, transformar as promessas civilizatórias da Organização Internacional do Trabalho e de cada país nos seus regimes constitucionais e nos seus regimes legais, promessas de efetivamente bem-estar social e de equilíbrio econômico dentro das relações das classes sociais. Esse é um grande desafio. E um grande desafio, que eu acrescento mais um dos problemas, é que é um grande desafio que não mais está sujeito à solução apenas pelas jurisdições dos Estados, porque a base tecnológica da nova revolução industrial chega a criar até desafios para o próprio exercício da jurisdição dos Estados nacionais. Bom, quem aqui lida cotidianamente com execução sabe muito bem que não é possível fazer nenhum tipo de constrição, pelo menos até hoje, o estado da arte que conhecemos da jurisdição, da tecnologia do blockchain, não é possível, por exemplo, penhorar criptomoedas. Ou seja, é um tipo de riqueza que pode ser utilizado para acumular riqueza pessoal ou riqueza institucional e que não estará sujeita à jurisdição de nenhum país, assim, pelo menos da jurisdição direta e muito menos da jurisdição
dos poderes, do poder judiciário de cada uma das nações. Este é um maior dos desafios do direito do trabalho contemporâneo, na meu ver. É possível hoje trabalhar num país, por exemplo, há plantas petroquímicas sendo conduzidas na Bahia por operadores de processo que moram em Hamburgo, em Hannover, lá na Alemanha. E essas pessoas estão com incidência de qual regra jurídica de proteção? Eles estão submetidos ao direito interno da Alemanha? Eles estão submetidos ao direito nacional? Eles podem construir sistemas de proteção baseados nas regras instituidoras do direito do trabalho, né? O princípio da proteção, o princípio da norma mais favorável, da condição mais benéfica. Eles podem se utilizar desses instrumentos principiológicos para construir um mix de regime de proteção, ou, ao fim e ao cabo, pode ser que se excluam de completa proteção. Né? É possível criar mecanismos jurídicos de exercício da propriedade de uma planta industrial que não esteja submetido exatamente à nossa jurisdição nacional. Então, se esses trabalhadores estiverem confrontados com um contrato de emprego celebrado fora do país, com um patrimônio que está titulado fora do país, nós teremos extrema dificuldade de exercer a jurisdição. E isto hoje é algo presente, e é presente em todas as regiões metropolitanas do Brasil, para não dizer do mundo, mas naquilo que nos permite maiores reflexões. A base tecnológica, então, ela cria múltiplas possibilidades para o exercício do trabalho humano, mas ela também coloca questões fundamentais que envolvem o exercício da jurisdição e, em última razão, o exercício dos próprios mecanismos simbólicos das democracias, tal qual conhecemos hoje. Vejam só, há pouco tempo atrás, aqui no meu tribunal, houve um caso muito curioso, né, em que trabalhadores foram recrutados no Brasil para executar um trabalho relativamente complexo fora do país, né, na nação africana, e as condições de trabalho verificadas lá foram tipificadas pelo Ministério Público do Trabalho da 15ª Região como condições análogas à escravidão. Bem, mas há depoimentos nesses autos, este processo, isso foi judicializado e há condenação da empresa, aliás, mais do que condenação. Não sei se vocês todos sabem, mas no estado de São Paulo, quem sofre condenação em segunda instância do crime análogo à escravidão perde a inscrição na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. Isso implica dizer a morte da empresa. Então, por conta deste processo ter chegado à segunda instância, a empresa, que é uma grande corporação internacional de origem brasileira, acabou por celebrar um acordo. Mas há uma série de questões jurídicas ali muito entrelaçadas, inclusive questões que envolvem o futuro do direito do trabalho contemporâneo, que é exatamente o seguinte: há agentes de Estado prestando depoimento neste processo, agente de Estado lá da África, dizendo que as condições de trabalho que os trabalhadores estavam sendo submetidos lá na África eram muito superiores às condições de trabalho regular, não apenas do trabalhador comum daquele país, mas inclusive dos servidores públicos daquele país. Olha que situação paradoxal. E estas situações, elas devem emergir com cada vez mais incidência a partir do momento que as economias nacionais têm cada vez mais interdependência. E a despeito de estarmos passando por um processo conjuntural muito grave, né, que é a guerra que atinge a Ucrânia e a Rússia, né, que envolve uma questão geopolítica bastante complexa, né, não me parece ser possível imaginar falar de desglobalização. Talvez haja a possibilidade, num futuro não muito distante, nós termos novos polos de poder econômico e político no mundo. Mas falar per si de desglobalização seria muito difícil, dado a quantidade de penetrações tecnológicas, jurídicas e principalmente patrimoniais, e no caso da Europa e da Ásia, cada vez mais culturais,
entre as economias. E isto, então, e já me encaminho para o final, Guilherme, porque sei que já ultrapassei os meus 20 minutos, e isto nos coloca, então, diante de algumas reflexões que eu queria repartir com vocês. Imagino que, assim como em São Paulo, todo mundo continue olhando para o estado da Bahia como um estado, né, industrial ou pós-industrial, né, mas um estado cuja principal economia está no entorno da capital. Eu desconfio que, se vocês olharem o CAGED, verão que os maiores empregadores da Bahia não estão mais na região metropolitana e que os eixos dinâmicos da economia da Bahia também não são apenas, né, e tão somente a região metropolitana. E por que eu estou lembrando isso a vocês? Porque muitas vezes o direito do trabalho ele secunda fenômenos sociais muito importantes. Eu não sei se vocês alguma vez tiveram a oportunidade de julgar pedidos sucessivos envolvendo parceria rural e relação de emprego rural. Eu nunca achei um processo desse, né? Talvez seja uma espécie de ornitorrinco jurídico. Mas esse ornitorrinco jurídico, me parece, ele tem profunda penetração, né, nas economias do sul do país, por conta da tradição, né, ainda que em extinção, da pequena propriedade rural. Eles têm profunda penetração no estado de São Paulo, que é um estado que a parceria rural foi muito forte para produzir os insumos alimentares básicos, né? E, com certeza, são de extrema importância para o Nordeste do Brasil e a sua economia agrária. Pois bem, o artigo 107, parágrafo 4.504, de 1964, assegura que todos os contratos que envolvem a atividade agrícola e agropecuária são de competência da Justiça do Trabalho. Mas é incomum que haja pedidos sucessivos neste caso. Geralmente, nós encontramos o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Raramente, é por isso que digo, nunca presenciei alguém formula um pedido que envolve relação empregatícia e, sucessivamente, o cumprimento de algumas obrigações lá do contrato de parceria rural. E por que estou dizendo isso? É que me parece que essas formas jurídicas tradicionais e as novas formas de trabalho, elas merecem um olhar renovado e redobrado de todos nós para que pensamos de como fazer concretamente os artigos 6º e 7º da Constituição da República ter incidência sobre todas essas regras jurídicas, todas essas relações de trabalho. Porque me parece que nós sempre trabalhamos com um binário muito forte, né? Onde há emprego, há proteção, há pertencimento. E onde só há trabalho, há uma outra coisa da qual a nossa instituição, né, raramente quis se debruçar. Tá? Eu encerro aqui a minha fala para dizer a vocês que o futuro do trabalho contemporâneo ele será aquilo que duas inflexões democráticas puderem produzir. Primeiro, do ponto de vista político, a sociedade querer incorporar as pessoas, independentemente dos seus credos religiosos, independentemente da cor da sua pele e, principalmente, independentemente do seu gênero ou da sua sexualidade. Mas uma outra inflexão necessária e possível é que nós tenhamos a disponibilidade intelectual e social de perceber que esta economia integrada do terceiro milênio ela não pode se sustentar apenas em relações estanques e autóctones. É necessário que a expansão do direito seja o foco principal tanto do Estado como da sociedade civil. E só se faz isso olhando para mais relações jurídicas do que as relações jurídicas tipicamente empregatícias. Embora, assim como José Martins Catarino, eu continuo tendo a firme convicção de que as relações jurídicas empregatícias são as relações hegemônicas na nossa sociabilidade, porque não é possível produzir valor e
me permitam aqui a concessão marxiana, produzir mais valor sem que alguém explore de modo organizado ou despótico o trabalho humano. Muito obrigado a vocês por terem a paciência de me ouvir nessa tarde. Nós é que agradecemos, meu caro colega e amigo, Dr. Marcos Barberino, seus ensinamentos, né? Esse agregado que você traz, inclusive da área econômica, sempre nos traz grandes reflexões e grandes possibilidades de aprendizagem. Muito obrigado. Sem mais delongas, eu passo agora a palavra para a nossa segunda expositora dessa tarde, que vai falar sobre o trabalho da magistratura, que é a nossa colega Gabriela Lentz de Lacerda. Gabriela, ela é mestre em Direitos Humanos, Interculturalidade e Desenvolvimento pela Universidade Pablo de Olavide, na Espanha. É juíza do trabalho no TRT da 4ª Região, Rio Grande do Sul, e integrante da Comissão de Mulheres da ANAMATRA. Para nós, Gabriela, é um grande prazer contar com a sua presença aqui. Eu acho que é a primeira vez, né, que você está conosco aqui em eventos da Matra 5 e todos estão ansiosos por ouvir as suas considerações sobre esse tema tão importante, esse eixo temático tão importante do nosso CONAMAT. A palavra é toda sua. Obrigada, Guilherme. Obrigada pela apresentação e pelo convite para estar aqui. Bom, boa tarde para todos vocês. Que alegria estar na Matra 5, que é uma matra que eu acho que todo o Brasil super admira, assim. E tenho tantos amigos aqui, vejo a Manuela, a Viviane Martins, amigas queridas, e espero que eu possa contribuir pelo menos um pouco, ainda que seja bem desafiador estar aqui do lado do Barberino e do Sandro, mas para a gente pensar, enfim, teses de como engordar esse CONAMAT, trazer debates importantes, é o que o Colucci estava falando no início, né? Eu acho que a gente ficou carente de CONAMAT, porque parece que aquele último Belo Horizonte faz 50 anos, essa pandemia, acho que mexeu na nossa noção de tempo. Então, eu acho que, enfim, acho que esse CONAMAT vai ser muito esperado, assim, e tenho grande expectativa de que as discussões sejam muito bacanas. E aí, eu acho que, claro, a gente passa por um desafio, acredito que todos nós na carreira, imagino que isso una Sul a Norte, Nordeste, de uma dificuldade de tempo, né? Todos nós estamos sempre sobrecarregados, sempre correndo atrás das sentenças, enfim, e com milhares de atividades, e muitas vezes não nos sobra esse tempo para propor as teses para o CONAMAT, né? E aí eu queria começar incentivando vocês, assim, falando dessa importância da gente pensar, porque as teses para o CONAMAT, elas vão pautar toda a atuação da ANAMATRA, que é a nossa associação nacional, assim. Então, é super importante que a gente pense em tese e contribua, porque é o nosso principal canal democrático que a gente tem hoje, né, e esse espaço de escuta que a ANAMATRA abre nos CONAMATs, para a gente pensar o que a gente quer, enfim, tanto pensando, né, no direito material do trabalho, direito processual, mas também, como esse eixo que eu vou falar hoje, que a gente vai conversar um pouco mais, sobre a própria magistratura, né? Então, assim, proponham teses, espero que eu fiz aqui a minha proposta de hoje, claro que eu não vou falar sobre todo o eixo, né? Mas a minha proposta de hoje é a gente pensar um pouquinho o que a gente já tem de teses, né, sobre esses temas que vem nesse eixo, justamente para que as teses não sejam repetidas e o que construir, enfim, a partir daí, né, quais são as nossas possibilidades em termos de embasamento teórico para construir tese, e caso seja possível até dar algumas sugestões, se a gente tiver um tempo para isso, mas daí eu também vou pedir, Guilherme, se tu puder me avisar uns 3 minutinhos antes, porque eu sou super tagarela, e se deixar eu também saio falando. Bom, esse eixo 2, ele pensa justamente o trabalho da magistratura, né? E dentro dele tem a diversidade, a gênero e diversidade na magistratura trabalhista, estrutura da justiça do trabalho, magistratura e liberdade de expressão e poder judiciário e jurimetria, ou seja, cabe
horror de coisa. É um eixo muito importante para a gente pensar justamente o trabalho do magistrado, né? Alguns temas, como eu falei, eu vou me fixar um pouco mais no tema, né, enfim, que é mais a minha linha de pesquisa, que é esse perfil da magistratura pensando em gênero e raça, né, que, enfim, é a minha dissertação de mestrado, que acho que todo mundo já está cansado de ouvir eu falar, que é pensar da onde fala o juiz, né, gênero, raça e classe na magistratura brasileira, foi a minha pesquisa. Mas alguns pontos, por exemplo, esse tema do magistratura e liberdade de expressão, a tese 1 do último CONAMAT, esse de 2018, é uma tese super ampla e super importante, que foi até a Patrícia Maeda que propôs, que garante exatamente independência judicial e liberdade de expressão são as bases da democracia. Então, assim, é uma tese bem ampla para a gente pensar a independência judicial. Claro, esse ano de eleição talvez seja o caso também de propor algo mais específico, né, enfim, sobre as manifestações. Eu imagino que as diretorias de prerrogativas das diferentes AMATRAs enfrentarão desafios, assim como da ANAMATRA, né, porque ano de eleição a gente sempre tem as manifestações e aquele tensionamento dessa ampliação do conceito de atividade político-partidária de uma forma que me parece um caminho absolutamente equivocado. Mas, enfim, esse ponto é um ponto que seria interessante construir. Mas a minha proposta hoje, na minha fala, nesses minutinhos, é a gente pensar mais o gênero e a diversidade na magistratura. Então, vou refletir um pouquinho sobre o perfil da magistratura que a gente tem hoje, ver, como eu disse, o que a gente tem de teses e eventuais possibilidades de construção, né? Então, o que a gente tem hoje, né? Quem somos nós, né? Quais são os juízes? Qual é o perfil da magistratura pensando nessas categorias principais, né? Porque quando a gente pensa na estrutura da sociedade brasileira, o gênero e a raça são duas categorias que se sobressaem por centrais na formação dessa estrutura. A gente tem uma ampla maioria da magistratura composta por homens brancos. Se a gente vai pensar o perfil da magistratura nacional, quase a metade dos juízes são homens brancos. As pesquisas do CNJ e das associações oscilam um pouco, mas a última que eu tenho aqui é algo em torno de 48%. Ainda que os homens brancos representem 22% da população em geral, conforme o IBGE. O último censo do IBGE. Então, a gente tem uma questão de uma sobre-representatividade, não só, obviamente, dentro da magistratura, né, mas em todos os espaços de poder institucional, desde lá de 1500, desde as origens desse país que se convencionou chamar de Brasil, a gente tem o mesmo grupo social que se alterna no poder. E nas últimas décadas, principalmente nas 2 últimas décadas, a gente vê um ingresso em maior número de mulheres, mas principalmente mulheres brancas. Então, a gente tem, pensando nacionalmente, um pouco mais de 30% de mulheres na magistratura, a grande maioria delas brancas. É importante que a gente saiba que a Justiça do Trabalho tem uma oscilação, né? A Justiça do Trabalho é a mais feminina e a mais negra, então tem um número um pouco maior, é 45%, 47% de mulheres magistradas, e também tem um número um pouco maior de magistrados negros. Mas ainda assim, se a gente vai comparar o perfil da magistratura do sujeito, né, juiz, com a média da população em geral, a gente vai perceber essa imensa subrepresentatividade das pessoas negras e das mulheres, mais especificamente das mulheres negras. E aí a gente tem uma nota técnica do IPEA, que eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, que é uma nota técnica de 2020, que ela analisa justamente o perfil dos candidatos aprovados no último concurso nacional da magistratura. E é uma nota técnica super interessante. Se eu tivesse ela na época que eu fiz a minha pesquisa, já ia me economizar bastante, porque os dados ali a gente não tinha na época. Mas eles estimam, por exemplo, que um candidato aprovado gasta em média R$30 mil para ser aprovado no concurso. E aí a gente entende um pouco, né, dessas barreiras da questão racial, porque a raça no Brasil ela é muito vinculada ao perfil socioeconômico, né?
E tem uma informação que eu acho super interessante, principalmente pensando aqui, né, com vocês, que são da Matra 5, da Bahia, que ela conclui assim, que residentes na região sul e sudeste, com idade entre 27 e 31 anos, brancos, solteiros, sem deficiência e oriundos do extrato social mais elevado e com título de pós-graduação, tem 57 vezes mais chance de passar no concurso. Então, assim, a gente tem marcadores muito importantes, e quando a gente pensa o perfil da magistratura, dos aprovados nesse concurso da magistratura nacional, a gente tem que pensar quem que a gente está beneficiando nesse sistema, né? Mas a gente tem uma disparidade muito importante entre quem está sendo aprovado e, consequentemente, quem está ficando de fora, porque se a gente olha também pela outra lente, se a maioria dos aprovados são do Sul e Sudeste, principalmente os candidatos Norte, Nordeste e Centro-Oeste, acabam ficando de fora, pessoas negras, né, indígenas, nem se fala, enfim, das indígenas, a subrepresentatividade do espaço de poder institucional é tão pequena que a gente costuma falar mais do grupo de pessoas negras, que numericamente é maior, pessoas com deficiência e pessoas que vêm de estratos sociais mais baixos, né, ou seja, pessoas que têm uma proximidade maior com a classe trabalhadora, estão ficando de fora do perfil da magistratura. E isso, claro, hoje eu não vou conversar aqui, porque são muitos dados, mas isso a gente passou por algumas mudanças. A minha geração de juízes, eu passei no concurso há um pouco mais de 10 anos, mas da minha geração para cá, esse perfil ele tem se acentuado, que é o quê? São pessoas que justamente vivem nesse espaço de distanciamento muito grande do perfil dos nossos jurisdicionados, o que, como vocês podem antever, é um problema, né? Bom, eu não vou tratar aqui hoje dos impactos que isso tem sobre a jurisdição, porque, né, inegável, provimento de sala de audiência e tudo mais, mas eu vou convidar vocês a gente pensar no impacto que tem sobre os corpos contra-hegemônicos, ou seja, que refogem esse perfil de magistrado e que integram hoje a instituição, ou seja, juízes mulheres, né, dos diferentes pertencimentos raciais, juízes negros, juízes com deficiência. E quando a gente olha, e daí a oportunidade de estar aqui também me fez parar para analisar isso, né, das nossas teses dos CONAMATs, desde lá da década de 90 para cá, a gente fica pensando, né, onde estavam as teses com relação a isso? Porque as teses sobre o trabalho do juiz são recorrentes. Mas quando a gente vai analisar teses com esse recorte de gênero e raça, a gente vê o quê? Que tem um imenso silêncio. São pouquíssimas teses, para ser mais específica, 2 que tratam da questão de gênero, nenhuma que trata da questão de raça. E mesmo quando a gente pensa, e aí o Barberino trouxe uma coisa muito importante, né? Quando a gente pensa no perfil da classe trabalhadora, as nossas teses de direito material do trabalho e mesmo de direito processual, acesso à justiça, não estão considerando um imenso recorte de gênero e raça que a gente tem no mercado de trabalho. Quer dizer, toda a divisão sexual e racial do trabalho estão sendo absolutamente ignoradas. E qual é o problema disso? O problema é que, basicamente, a estrutura se mantém em cima desses nossos silêncios, porque é assim que o racismo e o sexismo se mantêm no Brasil e é assim que a desigualdade social, a desigualdade de acesso a direitos, e pensando na gente da magistratura, a igualdade de oportunidades, é basicamente por esses silêncios que eles se mantêm. E aí a importância, vou fazer um parênteses, né, porque eu fico muito inclinada a pensar isso na jurisdição, né, no perfil do nosso jurisdicionado, mas desse grupo de estudos que vocês têm aqui no TRT5, que é esse grupo do direito da antidiscriminação, que é um tema essencial para a gente pensar o direito do trabalho. A gente não tem como aplicar um direito do trabalho que vá contribuir minimamente numa luta de emancipação
sem pensar essa pluralidade da classe trabalhadora, ou seja, estamos sendo racistas e sexistas ao aplicar o direito como estamos aplicando até a data de hoje. Então, isso é uma coisa que a sociedade tem cada vez mais exigido de nós, e são respostas que a gente ainda não está conseguindo dar, né? Mas, enfim, voltando ao perfil da magistratura, mas os magistrados têm um trabalho de pesquisa que é bem interessante, que é do Eduardo Souza, de 2019, que ele vai colocar que os magistrados, né, mulheres e negros, que fogem a essa hegemonia, né, esse padrão hegemônico, se constroem frente a seus pares como sujeitos subalternizados. Então, essa violência que a gente vê na estrutura social, ela também vai ser sofrida, né, por magistrados, mulheres e negros que integram a instituição, a menos que a gente converse sobre isso e pense em outras instituições. E aí, hoje, a gente tem justamente os grupos políticos, tanto de mulheres quanto dos juízes negros, daí eu cito o Enajum, né, a Comissão de Mulheres da Matra, que eu integro com a Viviane, a JUF Mulheres, e muitos grupos têm surgido dentro da magistratura justamente para a gente pensar coletivamente nas possibilidades de construir outras instituições um pouco mais inclusivas, né? E aí é o meu convite para vocês, que eu acho que é o principal, é para a gente pensar essas teses para o eixo 2, né? Justamente para incluir esses corpos fora do lugar, né? Para incluir essas pessoas dentro da magistratura, e aí me incluo como mulher, né? Enfim, e também os juízes negros, mas que são impactados por inúmeras violências e silenciamentos que não são sofridos pelos seus colegas homens brancos. E, claro, sempre que possível, para que essas teses incluam também não só esse olhar, né, de gênero e raça, mas também que incluam, na medida do possível, servidoras e trabalhadores terceirizados, né, principalmente as trabalhadoras terceirizadas das instituições, que a gente não tem teses falando sobre isso, e eu fico pensando, a gente fica, né, falando do direito para fora, mas né, a nossa própria casa a gente também não olha, né, porque a estrutura da justiça do trabalho é basicamente a estrutura social. A gente tem no topo, nos cargos de magistratura, basicamente homens brancos, depois entre as servidoras mulheres brancas em maior número, seguindo o perfil remuneratório, né? Depois os homens negros na parte da vigilância e as mulheres negras na base, né? Não por acaso, trabalhadores terceirizados, esses dois últimos grupos, e na base do perfil remuneratório. Então, seria bem interessante se a gente também começasse a pensar em teses que incluíssem esses grupos, né? Que também estão dentro da instituição com a gente. E hoje, eu acho que o que tem sido rico nesses movimentos que a gente observa dentro da magistratura é que tem sido produzidos muitos documentos que podem nos ajudar a pensar essas outras instituições possíveis. E aí eu começo citando o relatório de igualdade racial, que foi produzido por um grupo de trabalho, até não me lembro se a Manuela está, mas ainda se ela estava no grupo de trabalho, mas se ela não estava formalmente, imagino que tivesse nos bastidores também, porque eu sei que o pessoal do Enajum se envolveu muito fortemente, né? E esse grupo de trabalho de igualdade racial produziu esse relatório, que é um relatório riquíssimo, com muitas ideias para dentro da instituição, está disponível, é essencial que a gente leia, se aproprie dessas ideias, porque foram feitos justamente por esses atores sociais, né, que falam a partir desse lugar do grupo de pessoas negras, então, estão dentro da instituição, então é esse olhar privilegiado. O outro instrumento que eu acho que é importantíssimo também que a gente se aproprie é o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que foi lançado ano passado pelo CNJ também. E aí vejam que essas duas iniciativas são do CNJ. Eu acho que isso tem que nos levar a pensar que essa demanda, ela não está vindo só das bases desses grupos, ela também está vindo da cúpula do Poder Judiciário, que tem orientado, tem inclusive uma recomendação do CNJ para que os juízes, né, observem o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, e infelizmente a gente conhece ainda ele muito pouco, né? Agora estamos começando a falar, mas quem sabe
o CONAMAT não seja uma oportunidade para a gente debater isso. E, além disso, tem, nos últimos anos, e daí principalmente depois que o ministro Joaquim Barbosa esteve à frente do CNJ e a ministra Carmen Lúcia, né, não por acaso um homem negro e uma mulher branca, mas a gente tem muitas pesquisas sobre o perfil da magistratura. Temos também a pesquisa da ENAMAT, a JUF Mulheres, tem pesquisa da Comissão ENAMAT Mulheres, então, assim, a gente tem muitas pesquisas consultando quem são os juízes e o que tem sofrido dentro da carreira da magistratura, né? E todas essas pesquisas podem nos amparar para essa construção de teses. E aí, indo para o segundo ponto da minha fala, que eu já devia estar encerrando, que eu estou aqui de olho no tempo, mas o que a gente tem hoje de teses, né, enfim, sobre a magistratura? Como eu falei para vocês, a gente tem a primeira tese que fala sobre gênero, é uma tese de 2014 no CONAMAT, que fala da necessidade, vejam que coisa basilar, de que o período de licença-maternidade fosse considerado no período de vitaliciamento, que é uma coisa, né, imagina, a gente sabe que se conta como tempo de serviço, mas a gente teve que ter essa tese, foi a primeira tese que pensa na mulher magistrada com esse viés de mãe, que é justamente a mulher em condição de maior vulnerabilidade dentro da instituição. E em 2018 a gente teve uma tese sobre a criação de comissão de mulheres da ANAMATRA, né, que hoje a gente tem essa comissão de mulheres que eu integro, outras colegas também participam. E quando a gente vai ver a situação, pensando, né, na comissão de mulheres, das mulheres na magistratura, o que vem nessas pesquisas são coisas muito basilares, assim, do nível de violência que a gente sofre. Para vocês terem uma ideia, na última pesquisa da ENAMAT, se constatou que 53% das mulheres já foram vítimas de violência na carreira, e metade não tomou nenhum tipo de atitude com relação à violência, e das que tomaram, em apenas 7% dos casos aconteceu alguma coisa. Essas violências praticadas tanto por colegas, por advogados, por pares. Então, imaginem, 7% dos casos de violência de notificação aconteceu alguma coisa, então é uma parcela ínfima, né? Aqui na Escola Judicial a gente fez também uma pesquisa para descobrir o porquê que a gente não conseguia mulheres para falar na Escola Judicial, né, mesmo tentando garantir uma paridade de gênero. Mais da metade das colegas simplesmente disseram que não tem coragem de se expor e falar publicamente, como eu estou falando para vocês hoje. E o pior desses estereótipos de gênero é justamente isso, que realmente a gente tem que ter cuidado na hora de incentivar uma colega para falar, porque se ela falar mal, se ela gaguejar, se ela ficar nervosa, se ela não tiver com uma roupa boa, se ela não tiver, a probabilidade dela ser criticada por isso é imensa. E aí a gente tem uma dimensão de tudo que a gente tem que mudar, né, nessa cultura, que logicamente vem da sociedade, mas que se reproduz dentro da instituição. E aí, eu penso que, assim, são inúmeras as teses que se poderiam propor com base nesses instrumentos e para mudar essa cultura institucional, né? Desde pensar, pedir de orientar os tribunais que atuem com base numa perspectiva de gênero, que pensem em rotinas diferenciadas de trabalho, por exemplo, para mulheres que são mães ou para mulheres ou para pessoas que cuidam, né, de crianças com algum tipo de deficiência. Pensar critérios de promoção, isso eu acho que é outra coisa super importante. Se a gente tem pessoas negras em menor quantidade na instituição por uma barreira externa, a gente tem que pensar se a gente não tem que ter cotas para promoção de pessoas negras para cargos de tribunal, porque hoje em dia a representatividade, né, enfim, vai caindo conforme a gente sobe na carreira. Então, tem muito o que fazer com relação a esses pontos, né? Eu que atuo aqui no Comitê de Equidade aqui do Tribunal, a gente observa como, por muitas décadas, se naturalizou uma imensa quantidade de violências de gênero praticadas pela instituição. Eu já recebi ligação de colega com filho com 10 dias, recém-nascido, da corregedoria, cobrando e perguntando o que ia fazer com as sentenças. As juízas aqui do TRT4
por muitos anos fizeram sentença durante todo o período de licença maternidade, e só ano passado a gente conseguiu uma norma para que isso não ficasse a critério do corregedor, né? A gente conseguiu uma norma dizendo óbvio que uma pessoa que está em licença maternidade não pode trabalhar, não pode fazer sentença, e não pode também ter processos redistribuídos na volta, né? Porque está tendo que se adaptar a essa rotina nova com uma criança recém-nascida. Enfim, gente, o que eu queria dizer para vocês, e acho que se ficar uma mensagem da minha fala, que eu acho que é o importante, é isso. A gente tem muito a mudar na cultura institucional. Acho que as teses, e aí pensando como integrante da Comissão de Mulheres da ANAMATRA, as teses que vão ser apresentadas nesse CONAMAT, elas também vão dizer o tamanho que a Comissão de Mulheres da ANAMATRA vai ter dentro do movimento associativo. Então, assim, se os associados, e principalmente as associadas, tiverem interesse que a gente mude esse perfil, que a instituição seja mais gentil e acolhedora com outras mulheres que estão ingressando, é essencial que a gente proponha esse tipo de debate, que a gente se aproprie desses instrumentos, né, que hoje nos possibilitam essa construção. E justamente isso, assim, porque eu acho que pensar na equidade dentro da carreira, além de ser um pressuposto da própria democracia, é também a gente saber que diferentes vozes pensam melhor do que um monólogo, né? Então, assim, a gente ter pessoas diferentes construindo um outro tipo de instituição, todos ganhamos. É uma oportunidade da gente encontrar soluções para problemas muito antigos que a gente não conseguiu solucionar até hoje. Acho que a sociedade espera isso da gente, assim, espera com muita urgência. Eu tenho convivido com os movimentos feministas, principalmente aqui de Porto Alegre. Eles veem com muitos bons olhos esse protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, e acho que o que vamos fazer com isso depende da nossa escolha coletiva e também desse CONAMAT desse ano de 2022. É isso, muito obrigado pelos ouvintes atentos. Guilherme, com a palavra. Muito obrigado, doutora Gabriela Lentz. A colega trouxe à discussão um tema muito crítico e um tema muito caro também, no âmbito da Matra 5, né? Ao lado desse grupo de pesquisa, que a senhora se referiu aqui da Bahia, que eu também já integrei, nós temos também a Comissão Amatra Igualdade, né, constituída desde a gestão passada, da ex-presidente Cecília, que está aqui também conosco. E eu sempre brinco com isso, né, que eu sou o primeiro presidente homem da Amatra 5 depois de 6 gestões. Então, foram 12 anos seguidos de presidentes mulheres, né, e claro que todas as minhas antecessoras exerceram influência, né, sobre também a minha forma atual de gestão dentro da presidência, né? Então esse agregado de experiência feminina está também conosco. Mas sem dúvida, né, a questão desses cortes de gênero, de raça e de classe social é algo importante, né, e que pode realmente trazer uma certa conformidade entre o perfil da magistratura e o perfil da sociedade. É importante que haja esse sincronismo, né, essa sintonia fina entre o que pensa o juiz e o que espera a sociedade desse judiciário que se apresenta. Então, nesse sentido, o CONAMAT é um espaço importante também para discutir esses pontos, para trazer esses pontos. E, por fim, agora, eu vou passar a palavra ao nosso terceiro expositor dessa tarde, o nosso querido colega Sandro Namias Melo. Doutor Sandro, ele é juiz do Tribunal do TRT 11, né? Já foi presidente da Amatra 11, inclusive, é mestre em doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, é professor adjunto da Universidade do Estado do Amazonas, né? Tanto na graduação quanto no mestrado,
membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, cadeira 20, meu confrade na academia. E, como eu disse há pouco, né, foi presidente da Matra 11 em 2 biênios. Né, um colega, um jurista também de escola, assim como os outros 2 antecessores, que está sempre discutindo novas teses, não é, Sandro? Eu sempre me recordo do direito à desconexão, né? É o que todos precisamos. E muitas vezes está nos nossos pedidos aqui também, nos PROADs da Matra 5. Mas, enfim, sem mais delongas, eu passo a palavra para o querido colega e amigo Sandro Names. Boa tarde a todos e a todas. Eu não posso deixar de fazer meu agradecimento ao querido colega, amigo, presidente Guilherme Ludwig, e a toda a diretoria da Matra 5, né, pelo generoso convite para participar desse diálogo que antecipa esse grande evento tão desejado, Guilherme, por todos nós. Né? Esse CONAMAT nunca foi tão desejado. Eu, ainda presidente da Matra 11, vi vários adiamentos, 2 adiamentos pelo menos, né? E a gente, será que vai? Será que não vai? E dessa vez vai, e nós estamos aqui, né, compartilhando e dialogando, né, com base nessa grande expectativa. E não posso deixar de me sentir honrado de dividir essa mesa virtual com colegas tão queridos e tão experientes e tão inteligentes nas suas falas, né, que foi o querido Barberino e a querida colega Gabriela. Eu quero deixar registrado também, Guilherme, que é uma declaração, na verdade, eu me sinto virtualmente em casa. Não sou baiano, né, como Barberino, mas todas as minhas experiências com o TRT da Bahia foram positivas, todas elas. Né? No aprendizado, nas relações pessoais, tenho queridos e grandes amigos aí no TRT da 5ª Região, e pense em um TRT que sabe receber com carinho todos os colegas que se apresentam nesse TRT. Então, não vejo a hora, já eu estou me convidando de voltarmos ao presencial na Bahia. Né? Quando tiver oportunidade, chame. Barberino não, que ele é baiano, pode excluir, mas a mim, sou amazonense, é difícil chegar aí, não deixa de fazer esse convite para estarmos aí nesse calor baiano. Bem, o tempo é muito reduzido e eu não posso deixar de concluir que os eixos temáticos, excelentes eixos temáticos propostos pela Ana Matra, eles foram tratados pelos colegas e foram tratados pelos colegas que me antecederam, mas eles têm uma marca de olhar para o futuro, olhar para o presente, mas olhar para a justiça e o direito do trabalho para o futuro. E não é pouca coisa, porque futuro fala de esperança. E esperança nos permite ficar firmes. Né? E eu sei o quanto isso é importante, porque há um ano atrás o meu Amazonas era asfixiado, literalmente, pela Covid-19. Nós lutamos, né? E a esperança foi que nos manteve, porque firmes, apesar das grandes perdas. Bem, então, qual querido Barberino, qual é a nossa esperança para a justiça do trabalho de hoje e de amanhã? Considerando esse eixo temático, esses elementos: acesso à justiça, valorização da justiça do trabalho, justiça do trabalho e STF, e meio ambiente de trabalho. E aí essa perspectiva de olhar para o futuro, para hoje, para o futuro, eu vou tentar, dentro desses elementos, subeixos, né, fazer um popurrí. E esse popurrí, ao meu sentir, que nos remete ao futuro da justiça do trabalho, e aí, apenas como reflexão proposta aos colegas, ele tem que ter um tripé de sustentação. Então, se vamos pensar com a esperança numa justiça do trabalho para o futuro, essa justiça do trabalho ela tem que ter o seguinte tripé, Guilherme. A justiça do trabalho ela não pode se apequenar, independentemente dos ataques. E a luta, às vezes, tem que ser estilo Ucrânia versus Rússia. Então, de promover resistência mesmo, a um rolo compressor
né, que parece querer nos engolir, nos sepultar. O segundo elemento desse tripé é a Justiça do Trabalho em sua competência, e eu concordo, e já tinha feito essa reflexão antes, da excelente reflexão feita pelo Barberino, não pode ser tão binária, ou tudo ou nada, ou é empregado, ou eu não tenho o que fazer com você no âmbito da Justiça do Trabalho. E o terceiro elemento desse tripé é a Justiça do Trabalho não pode perder o seu protagonismo. Bem, e aí eu não consigo falar de futuro sem considerar algumas coisas do passado. E o meu lugar de fala aqui, Gabriela, é um juiz, né, do trabalho há mais de 27 anos. Há mais de 27 anos, apesar de ser essa cara de novinho, né, é porque eu entrei menino mesmo, né? Naquela época ainda podia. E eu sou ainda da época, nós somos alguns aqui da época ainda das juntas de conciliação e julgamento, que alguns dos meus alunos na graduação que perguntam, professor, o que é a junta, o que era juiz classista? Né? E eu digo, olha, eu vivi isso, né? Eu sei o que era isso, o que era a estrutura, o que era a Justiça do Trabalho. E o que era a Justiça do Trabalho, o que a gente pensa, hoje eu vejo a cobrança do que era no passado, das corregedorias, ou do que nós discutíamos, muito voltada para uma efetividade da prestação da tutela jurisdicional. Esse era o nosso passado, muito ou preponderantemente focado em como a gente vai quitar. E aí fala até da nossa estrutura, que era diferente de todos os outros anos, né? De execução de ofício, né? O processo caminhava, né? Bem conduzido pelo magistrado, mas o que nós buscávamos sempre era conferir efetividade àquele crédito que a justiça reconheceu, o pagamento daquele crédito. E hoje, para depois falar do futuro, eu vejo uma justiça, me perdoem, transformada em números de processo. Números de processo, Barberino, que hoje o referencial é o tempo de duração do processo até arquivamento. Então, sua vara é bem avaliada quando você tem um processo que durou menos tempo, considerando a propositura da ação e o arquivamento. Então, se você demorou demais, e aí nós sabemos que às vezes nós temos que dar, acho que não conheço outro ramo do judiciário que tem esse empenho do magistrado em satisfazer o crédito. Não conheço vários colegas, não conheço outro que tem essa cultura. Então, se você se dedica ainda mais a trazer efetividade aquele título executivo, você vai demorar mais tempo e, eventualmente, você vai ser punido. Então, eu saí de um tempo em que eu era valorizado porque eu conseguia pagar o crédito para um tempo em que eu sou punido pela minha corregedoria, dizendo assim, olha, está ruim a sua estatística, viu, doutor Sandro? Quando eu sei que algumas estatísticas, porque colegas pressionados pelos números, essas estatísticas não são críveis. Então, um processo de uma vara que tem tempo médio de 2 anos, né, e todos os processos assim, entre propositura da ação e quitação, ela não tem recurso, ela não teve nenhum processo em que teve que aguardar prescrição intercorrente, suspendeu a execução. Eu só posso concluir que esse colega todo mundo pagou voluntariamente, a grande maioria deles. E aí a gente enfrenta, eu estou falando só de alguns números, viu, Gabriela? Tantos números que hoje nos cercam. Então, essa justiça de hoje, ela está pautada, ela está transformada em números que não têm relação com a satisfação de um crédito. Números que inauguram um novo fronte de ataque à sua estrutura. E aí me permitam fazer referência ao baiano Antônio Carlos Magalhães, lá atrás, que já dizia, vamos extinguir a Justiça do Trabalho. Legislativo, senador da República. Não conseguiu. Não conseguiram, tantas as outras foram as tentativas pelo Legislativo. Mas, em 2006, tentaram nos asfixiar pelo corte orçamentário, Barberino.
não conseguimos acabar com ele, vamos asfixiar, eles não vão ter dinheiro. Eles conseguiram ainda ativos, a minha percepção então, voltemos à estratégia dos números. Então, que sejam extintas varas do trabalho que não alcancem os números em meio, esses números apurados em meio ao caos pandêmico. Não é um número lá atrás, quando tínhamos números bons, né? É o meio ao caos pandêmico. E eu vou cortando na carne com base na resolução 296. E eu vi vários tribunais já andando e disse, não, vamos ter que extinguir. Então, e aí eu uso o subeixo, vamos chamar assim, para lembrar dessa estrutura, que subeixo, né, da justiça do trabalho agora e futuro é acesso à justiça. Nosso acesso à justiça, mesmo considerando a justiça do passado, me permitam, não fiquem chateados comigo, nosso acesso à justiça, ele, em grande medida, principalmente quando nós abraçamos todos os municípios do país, mesmo sem termos vara na sede de todos os municípios, ela é uma obra de ficção. O acesso à justiça plena, na justiça do trabalho, é uma obra de ficção. Pode talvez não ser na Bahia, mas no Amazonas é. A justiça do trabalho, a justiça não pode estar restrita a grandes centros urbanos. É o direito fundamental de acesso à justiça. Ela tem que ser justiça do trabalho ou justiça tanto na Amazônia quanto no sertão. E aí me permito o testemunho, Gabriela, Ludwig, Barberino, colegas de um colega que atua há 27 anos no mesmo regional, aqui no Amazonas e Roraima. O interior do Amazonas ele é coberto por apenas 10 varas. O gigantismo do interior amazônico é coberto por apenas 10 varas. 10 varas cobrindo 5 municípios cada. Só que não é um município pequeno ou pequenino territorialmente, falando, Gabriel. Né? E aí estou falando de deslocamento só pela via fluvial, gente. Nós não temos deslocamento aqui via terrestre. Apenas 3 municípios são acessíveis por terra a partir de Manaus. 3 apenas, dos 62 municípios. E aí, os demais, você quer ir para Eirunepé, Barberino? Pegue um barco e vá até lá. Sabe quantos dias? 25 dias. Até você chegar lá. Isso se você tiver num tempo bom do rio. Vazante, cheio, tudo isso é variável. E aí, a extensão de uma vara, exemplo, Humaitá, eu fui titular de Humaitá, extensão que tem que ser coberta por uma vara, a extensão de Humaitá, os municípios que compõem a jurisdição de Humaitá têm extensão territorial comparada e somados, né, ao estado do Ceará, Paraíba e Sergipe somados. Ceará, Paraíba e Sergipe somados só de uma vara. Aí a pessoa que está a dias de distância, né, ela consegue chegar na sede da vara? Não. Que acesso à justiça é esse? Estou falando de justiça de ontem. E aí, não, tem a justiça itinerante, Barberino. O orçamento da justiça itinerante, sabe o que é? Mal dava para fazer uma itinerância por ano por vara, quando não foi cortado. É isso que é acesso à justiça? É esse o nosso acesso à justiça? Mas por que não há tanto clamor? Porque é o cidadão ribeirinho, no final do mundo. Aí ele não grita tão alto. Não há quem grite por ele. Então, que sejam juízes do trabalho no Conamate a gritar por esse cidadão. Porque esse cidadão não pode ter 7 varas das 10 extintas. Porque essa é a proposta nos termos da resolução 296. E eu estou falando do Amazonas, mas eu sei que cada regional tem uma situação dessa, de extinção de vara. Então, a justiça não pode ser apequenada. Aí você vai dizer, não, Sandro, mas agora a tela é presencial. Dá para você extinguir 2, 3, 4 valas pelos números, né? Tudo tranquilo, tudo ótimo, né? Eu não sei se é aí na Bahia, mas aqui na Amazônia, no Amazonas, os excluídos digitais não têm acesso à internet. Eu estou falando do interior do Amazonas. Não tem, nem
a comunicação em alguns locais parece caricato, né, mas ela só está um pouquinho mais avançada do que sinais de fumaça, e ainda tem telefone fixo, mas nem todo lugar tem acesso a sequer celular. Interior da Amazônia. E eu imagino que outras regiões do país, eu sei que outras regiões. Então, no CONAMAT, uma das coisas, precisamos resistir, nós não podemos ser apequenados do ponto de vista estrutural, porque isso esvazia, né? E aí torna não acessível o direito, para não ficar com troca de palavras, mas não torna efetivo o nosso e o do nosso jurisdicionado direito de acesso à justiça. Então, essa é a primeira fala, e meu segundo tripé, porque eu tenho pouco tempo, e me alerta também, Guilherme, eu sou na linha aí da Gabi, né, que eu falo muito, né? O segundo tripé, a justiça do trabalho em sua competência, não pode ser tão binária. Olha, lembram da emenda 45? Né? Barberino, eu me lembro da emenda 45, a gente teve tanta esperança, porque saímos daquele binômio empregadores e trabalhadores, né? E aí, como era empregador, só podíamos julgar isso. E aí passamos a 114 falando de relações de trabalho. E aí a gente começou a discutir, poxa, acho que até toda a relação de trabalho é competência da Justiça do Trabalho. Passará a ser competência da Justiça do Trabalho. E aí cogitou-se até relações de trabalho / relações de consumo. Então, a cirurgia estética prestada, né, por um profissional, será que seria competente? E a gente foi cheio de esperança, né? Nossa competência agora ampliou ao infinito e além. Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além. Só que aí nós não combinamos com os alemães, né? ou com o STF. Aí tem um outro elemento, a relação, aqui eu já estou fazendo pupurri, né, da Justiça do Trabalho com o STF. Aí veio o STF e disse assim, olha, não está falando aqui de administração pública também, competência aqui de vocês, relações de trabalho? Não, vocês não têm, não. Não tem. Não tem como. O que diz assim, o que diz a Constituição nessa emenda, não tem competência. Contribuições previdenciárias, que a gente ficou executando da relação de emprego reconhecida, mas sim durante todo o período de trabalho, e executei muito tempo até o STF dizer, não, essas contribuições previdenciárias de todo o período trabalhado, não, você não tem competência. Complementação de aposentadoria, que eu joguei várias, também não tem competência. Então, e aí, para além disso, Barberino, é a questão do binário. Mesmo hoje, por conta, talvez, do reflexo dessas podas, né, feitas pelo STF, hoje nós não temos vou falar de cultura, né, para não falar de jurisprudência, né, a cultura de julgar nada além daquilo vinculado diretamente a uma relação de emprego clássica. Então, hoje, eu não teria dúvidas de julgar questões envolvendo motoristas de Uber, trabalhadores de plataforma, competência. Mas, ao final e ao cabo, se você não reconhece a relação de emprego, o que você faz? O que você dá para ele? A maioria dos meus colegas não sabe o que fazer. Eles dizem assim, não, quando vier uma legislação, eu julgo. Eu digo, vem cá, e a Constituição não serve para nada? Né? Então, a nossa cultura hoje é binária, dos colegas com os quais eu tenho um diálogo, tá, gente? Não vou colocar todo mundo na mesma bala, mas os colegas que têm um diálogo, eu disse, não. Ou é empregado ou não é empregado. O Uber, eu admito até instruir. Se for empregado, beleza. Se não for empregado, 0 para ele. E aí, falando de tantas outras relações de trabalho. E a gente está no modo que o direito do trabalho ele tem que ter o seu caráter protetivo, que é a sua gênese, mas olhando esse futuro. A gente está perdendo o bonde do futuro, porque cristalizados a um passado binário. Então, justiça do trabalho do futuro, Barberino, ela tem que pensar em relações do trabalho do futuro, do presente, que a gente não está conseguindo captar. E eu recordo, só para fazer um registro, me dê uma tolerância de mais 5 minutinhos, eu vou arrematar tudo, viu, Guilherme? A luta
dos ministros do TST, vários desembargadores. Eu presenciei o Sebastião Geraldo de Oliveira indo ao Supremo, na época em que o Supremo deu uma decisão, fixou a decisão, dizendo que a Justiça do Trabalho não tinha competência para julgar dano moral com relação ao acidente de trabalho. E aí precisou toda uma força-tarefa de ministros, de pessoas, conversando com os ministros do Supremo para que eles voltassem atrás naquela decisão. E um dos protagonistas foi o ministro Carlos Aires Brito. Então, não ceder a isso. Então, é aquela coisa, é um rolo compressor que vem do Supremo, mas o Supremo, na sua composição atual, não é para sempre. Ou espero que não seja. Não sei se tem a PEC do para sempre aí, além de tudo mais, ele vai. E a gente tem que, a meu sentir, resistir. Terceiro elemento do tripé, e aí eu finalizo, né? A Justiça do Trabalho ela não pode perder o seu protagonismo. Lembra da época em que nós éramos referência? Nosso processo era referência, Barberino? O processo de trabalho era referência, né? Agora a gente tem que correr atrás de muitos elementos do CPC. Mas, para além disso, o protagonismo que eu cito é um protagonismo meio linkado aqui com o que a colega Gabriela apontou. Nós não podemos ser protagonismo no sentido de ser exemplo. Nós não podemos, e hoje nós, infelizmente, somos, nós não podemos ser casa de ferreiro espeto de pau. A gente trata de sadia qualidade de vida, no meio ambiente de trabalho, né, dos trabalhadores, de direito à desconexão, sabe? Guilherme julga isso, mas nós temos pesquisas e mais pesquisas falando do alto índice de doenças que acometem juízes e servidores. Por quê? Nós fomos convencidos, e eu não vou dizer por quem, não vou limitar isso, mas convencidos que nós temos que apresentar números. Nós temos que trabalhar mais. Olha, gente, eu não sei se vocês... bato muito papo com meus colegas da Justiça Comum, Justiça Federal. Às vezes eu olho a rotina de trabalho deles e eu fico olhando assim, digo, e comparo. É ruim comparar, né? Mas eu comparo. Ele parece o paraíso, ou, me desculpe, eu uso essa expressão, ou entre vagabundagem e paraíso. Eu não sei dizer o que é aquilo ali. Pode ser todos? Não, mas eu vejo. E aí a gente vive com essa situação que a Gabriela disse. A colega, em seu período, né, de licença maternidade, tendo que correr com um chicote na costa, né, porque ela tem que produzir o número. E eu não vejo outra corregedoria de outros tribunais. Eu estou falando de uma experiência muito pessoal, aqui da Justiça Estadual Comum, metendo o chicote nas costas E aí, finalizando, né, então nós temos que pensar voltar a pensar nas pautas humanizadas, e entre outras coisas, em um processo que permita, agora com as audiências telepresenciais, a gente questionar, será que toda audiência eu tenho que pautar presencial, quando a gente tiver tudo? Será que todas realmente precisam passar por esse processo que é antigo, passar por uma audiência, e a gente está lá, muitas vezes, fazendo apenas corpo presente, né? Poxa, não tem, quando a gente sabidamente sabe que aquilo não vai acontecer, é mais um rito processual a ser cumprido. Bem, eu acho que nós temos que discutir, não podemos julgar, né? E eu vou dar um último exemplo, até nas audiências telepresenciais, Guilherme, quantas horas você passa em uma audiência telepresencial quando cientificamente está provado que isso é muito mais cansativo, muito mais oneroso à sua saúde do que uma audiência presencial? E aí ninguém discute isso, só vem as determinações numéricas de cima para baixo, dizendo que você tem que produzir. Está fazendo mal à saúde. Não estou percebendo nada. Quem eu não estou percebendo? Quem está lá em cima. Não estou vendo. Faça pesquisa. Tudo bem, eu acho que o número prevalece. Então, não podemos ser o protagonista do filme Laranja Mecânica, do Kubrick, que a gente fica com o olho na tela, no PJE, o dia inteiro. E aí as audiências o dia inteiro. Bom,
E aí são reflexões apenas, algumas inquietações desse colega, de vocês, né? E meio de uma conversa que eu tive recentemente agora com a nossa ex-presidente Noêmia, né? E aí ela dizendo, quando foi falar de pauta humanizada lá na 10ª região, ela foi recebida pela corregedora como se ela fosse uma guerrilheira da Guatemala, né? Então, essa esperança que nós temos, né? E essa exigência de pensarmos uma justiça do trabalho para o futuro, né? Não apequenada, porque o acesso à justiça é garantido pela presença do Estado, e cortar isso, a meu ver, fere a Constituição. Uma justiça do trabalho com uma competência não mais tão binária, e uma justiça do trabalho que não perde o seu protagonismo, é, sim, uma ação de resistência, viu, Barberino? Que a gente tem esse momento no CONAMAT para fazer. E aí, quanto ao futuro da justiça do trabalho, finalizo, nós temos que lutar, nem que seja como a guerrilheira da Guatemala, representada pela querida presidente Noêmia, com as nossas propostas no CONAMAT, pelas associações, né, pessoalmente, né, mas para termos esperança num futuro que os fins econômicos, políticos não justifiquem a qualquer preço os meios. Esperança para que o judiciário agora, um caminho de 100% digital, e que promove a inteligência artificial, não desconsidere, Barberino, o ser humano, seja ele juiz ou jurisdicionado. Esperança que a justiça do trabalho continue à disposição de quem clama por justiça. Esperança que, em meio a essa virtualização, não esqueçamos que a justiça do trabalho é uma justiça social, uma justiça que, sem investimentos adequados, pode deixar de ser acessível, deixando de ser acessível aos excluídos digitais. Então, colegas, lutemos com esperança por justiça, pela justiça e pela justiça do trabalho de hoje e do futuro. Obrigado. Muito obrigado também, caro colega e amigo Sandro Nâmias, por esta fala tão importante. Inclusive, a propósito, Sandro, esse tema do acesso à justiça e da questão das varas, que estão sobre risco de extinção, exatamente nas localidades que, curiosamente, mais precisam, né, da presença da Justiça do Trabalho, por coincidência, é objeto de uma das minhas teses que está sendo discutida nesse evento, a propósito, né, porque realmente é um tema importantíssimo, né? Nós perdemos, a sociedade perde quando a Justiça do Trabalho deixa de estar presente, deixa de ter capilaridade, né? E justamente quem sofre é o cidadão de baixa renda, né? Aquele que não tem recurso suficiente para um deslocamento para um outro território para conseguir acompanhar os atos, né, participar dos atos, especialmente quando você combina isso com a falta de inclusão digital, né, que aí já que normalmente está associado, baixa renda e falta de inclusão digital, né? Então a situação fica muito mais crítica. Mas eu agradeço, e agora eu vou falar para os três, simultaneamente, o colega Marcos Barberino, a colega Gabriela Lacerda, o colega Sandro Names. Eu agradeço enormemente, em nome da Matra 5, pela participação de vocês três aqui nessa tarde. Realmente foram brilhantes as falas, né? Preencheram exatamente tudo que esperávamos de vocês três e superaram as nossas expectativas, inclusive. Então, em nome da Matra 5, de todos os nossos associados, inclusive de todo o nosso auditório, né, que assiste a gente também pelo YouTube, né, eu gostaria de fazer esse agradecimento, tá ok? E, dando continuidade ao nosso evento agora, eu vou pedir a Bernard, né, para interromper a transmissão do YouTube, que nós vamos iniciar a nossa plenária para discutir as teses encaminhadas pelos associados da Matra 5. Boa tarde a todos.